E aí, galera, tudo bem? Opa, tudo tranquilo com vocês? Então, hoje a gente vai ver o nosso primeiro conteúdo do terceiro bimestre, né? É a unidade 3. O capítulo é o capítulo 7, né? É o capítulo que trata da dinâmica do clima, tá? Então, é um conteúdo bastante tranquilo, a gente sabe muita coisa sobre esse conteúdo já no dia a dia nosso, né? E, inicialmente, nós vamos ver a diferença dos conceitos, tá? Tempo e clima. Então, muita gente confunde, mas tempo é o dia a dia, é o momentâneo. É aquilo que a gente está vendo naquele momento. E o clima é quando você estuda vários anos consecutivos o tempo de um local. Então, para você falar do clima do local, você tem que ter uma sucessão de tempos daquele local. Geralmente, quando você estuda o tempo do local por 30 anos, em média, aí você vai ter esse conjunto de estudos do tempo durante 30 anos do clima. Tá certo? Então, hoje está frio, hoje está quente, hoje está chovendo, é tempo, é momentâneo. Tá? Agora, quando você fala São Paulo, o inverno em São Paulo é mais frio devido à altitude da cidade. Aí você está falando do clima, tá certo? Mas o dia a dia, o próximo agente, 1, 2, 3 dias, é o tempo. Aí o que eu tenho? Tem uma ciência que vai estudar o tempo, que é a meteorologia, e tem uma ciência que vai estudar o clima. Então, existe uma série de universidades aí que oferecem o curso de meteorologia. É um curso que estuda muitas questões voltadas à física, né? A questão meteorológica, a questão atmosférica. E o profissional é o meteorologista, que vai fazer para nós o que nós chamamos de previsão, né? Uma das funções dele é fazer a previsão do tempo. Certo? Então, a previsão do tempo ela é dada pela meteorologia. Eu nunca vi na minha vida, né, a previsão do clima. A climatologia já é o quê? A ciência que estuda o clima dos locais. Então, tem algumas universidades também que oferecem, né, dentro de uma pós-graduação ou de uma especialização, um curso de climatologia. A pessoa vai ficar especialista não só em tempo atmosférico, mas em clima. Tá? Então, a climatologia é a ciência que trabalha, o quê? Que estuda o clima de um local. Certo? Aí o que acontece? Tanto o tempo como o clima ocorre nessa camada gasosa que envolve a Terra. Essa camada gasosa nós conhecemos como o nome de atmosfera, a camada de gases que envolve a Terra, não é? E conforme você se distancia da superfície, você vai ter várias camadas. Então, a mais próxima da gente é a troposfera. Aí, depois dela, nós temos a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Tá? Então, a troposfera é mais importante porque é aquela que eu tenho contato. Nela que está o oxigênio que nós respiramos. Nela que ocorrem os principais mudanças, né, atmosféricas. Né? Chuva, vento, calor, umidade, está dentro da troposfera. Ela vai até cerca aí, né, segundo alguns autores, até cerca de 10, 15 quilômetros de altitude. Aí depois dela vem a estratosfera, depois a mesosfera, termosfera e, por fim, nem consta aqui, né, a exosfera, que praticamente já está em contato com o universo, né, parte externa lá da Terra. Tá? Aí o que ele coloca no texto lá de vocês? Ele coloca que tanto o clima como o tempo ele tem o quê? Ele tem fatores que interferem no clima e elementos que compõem o tempo. Professor, não entendi. Veja bem, quando ocorre qualquer tipo de mudança na atmosfera, essa mudança é provocada pelos elementos. Né? Temperatura, pressão, umidade, nebulosidade, pluviosidade, não é? Só que tem fatores que vão interferir nesses elementos. Os fatores são latitude, altitude, relevo, continentalidade, vegetação, correntes marítimas, massa de ar e urbanização. Então, os fatores são determinantes no comportamento diário dos elementos do clima, tá? Dos elementos climáticos. Tá certo? Então, quando a gente trabalha a meteorologia vai trabalhar basicamente os elementos climáticos. A climatologia vai trabalhar não só os elementos, mas também os fatores climáticos, porque eles que vão ser importantes para a formação dos climas dos locais. Então, agora nós veremos aqui, segundo o livro de vocês, os fatores climáticos. Então, vamos lá. Então, ele começa lá, a latitude. A gente já viu isso aqui lá no conteúdo passado, né? Então, a Terra, por ter uma curvatura, por ser esférica, ela tem o quê? Regiões que recebem mais radiação e regiões que recebem menos radiação solar. Então, a região que recebe mais radiação é a região de baixa latitude, próximo ao Equador. Os raios chegam perpendicularmente, aquecendo mais essa região, mantendo a temperatura nessa região mais elevada. Conforme se distancia do Equador, devido à curvatura da Terra,
os raios vão ficando mais inclinados. E ao chegar lá nos polos, praticamente em certas épocas do ano, nem os raios chegam lá. Por isso que você vai ter noite eterna num polo e dia eterno no outro polo. Certo? Então, essa distância em graus que eu tenho até a região do Equador, nós chamamos de latitude. E ela é um importante fator climático. Né? Então, quanto mais próximo do Equador, tende a temperatura a ser mais elevada. Quanto mais distante, quanto maior a latitude de um local, tende a ter a temperatura mais baixa. Então, nas zonas tropicais, entre os trópicos, você vai ter temperaturas mais elevadas, mais calor, e quanto mais distante dos trópicos, as zonas de média e alta latitude, você vai ter temperaturas mais baixas. Aí nós temos outro fator climático que é a altitude. Então, conforme nós subimos, a temperatura tende a cair. Ô, professor, mas não está ficando mais próximo do Sol, não era para aquecer mais? Não. Por quê? A temperatura ela ocorre por irradiação. A radiação chega na superfície, aquece a superfície ali, o solo, e depois ela libera o calor na atmosfera. Tá certo? Conforme você sobe, você vai ter uma coluna menor de ar. Quanto menor a coluna de ar, menos retenção de calor, automaticamente menor a temperatura. Tá? Então vocês já viram aí que conforme você vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito. Conforme ele vai ficando mais rarefeito, menos condições de reter calor. Então, mesmo em locais altos, a temperatura é baixa, a altitude, né? A distância em metros que a gente tem até o nível do mar, distância vertical. E conforme você sobe, a temperatura tende a cair. Olha o exemplo aqui, ó. Eu saí de A 25, vou até em B, chega lá, está 7 graus. Ou seja, conforme eu vou subindo, a temperatura tende a cair devido ao aumento da minha altitude. Outro fator é a massa de ar. O que é a massa de ar, professor? Um grande volume de ar. Então, o ar ele se desloca em grandes volumes. Esses volumes de ar nós chamamos de massas de ar. Certo? Então, a massa de ar pode ser quente ou a massa de ar pode ser fria. Tá? Então, a massa de ar quente se desloca para regiões frias, as massas de ar frias se deslocam para regiões quentes, para que haja um equilíbrio térmico, um equilíbrio de temperatura. Certo? Então, aqui eu coloquei o exemplo do Brasil, né? No Brasil, nós temos massas de ar que mais atuam no verão e massas de ar que mais atuam no inverno. Essa MEC é uma massa de ar quente e úmida, massa equatorial continental, que se desloca para o Brasil todo durante o verão, provocando muita chuva. Esse braço que vocês estão vendo vermelho é o deslocamento dessa massa de ar, é onde ela atua. Outra que atua em grande quantidade é a MTA, massa tropical atlântica, que atua na região sudeste e sul no verão. Chega no inverno, a MEC, a massa equatorial continental, diminui a atuação, a massa tropical atlântica passa a atuar no sudeste, principalmente no litoral do leste e do nordeste, e lá no norte tem a MEA, massa equatorial atlântica, atuando no norte do Brasil e também no norte do nordeste. E outra massa que ocorre aqui no Brasil no inverno é essa MTC. A MTC é aquela massa de ar quente e seca, não é igual às outras, quente e úmida, que atua provocando a seca no nosso inverno. Boa parte do Brasil quase não chove no inverno e provoca grandes temperaturas, porque ela é massa de ar quente. Eventualmente, você tem o quê? A derrubada da temperatura e chegada também de chuva junto com ela, porque há o deslocamento de uma massa de ar fria que vem lá do extremo sul da Argentina, Chile, chega no Brasil e provoca o quê? Inclusive queda de neve nas serras gaúchas e catarinenses. É a MPA, massa polar atlântica. Ela tem aqui no Brasil, chega, vai pelo litoral, pelo interior do país e até pela região centro-oeste, chegando até a região norte do Brasil. Aí provoca muitas vezes a friagem, que é aquela queda brusca da temperatura lá por 2, 3, 4, 5 dias só, que muitas vezes provoca chuva, porque a MPA, diferentemente da MTC, ela é fria, né? Ela tem temperaturas mais baixas e ela é úmida. Muitas vezes ela provoca chuva em pleno momento de seca aqui para nós, aqui na região centro-oeste. Outro fator climático é a maritimidade e a continentalidade. Então, dentro da dinâmica física, né, a água ela demora um pouco mais para aquecer e um pouco mais para resfriar. A Terra não, ela aquece rapidamente e resfria rapidamente. Essa diferença de aquecimento e resfriamento provoca as brisas, principalmente na região litorânea. A brisa marinha e a brisa terrestre. E essas brisas fazem com que haja movimentação de vento ali praticamente o dia todo e à noite. E isso ameniza o calor nas regiões de maritimidade. Já nas regiões de continentalidade, regiões distantes do mar, né? No caso nosso aqui da cidade de Cuiabá, a gente não tem a presença dessa brisa. Aí fica o ar abafado, a cidade está numa região deprimida, né? Depressão relativa.
E o que você tem? Você vai ter temperaturas mais altas durante o dia, principalmente à tarde, e muitas vezes temperatura baixa durante a madrugada. Essa diferença de temperatura máxima e mínima nós chamamos de amplitude térmica. E a amplitude térmica é maior nos locais de continentalidade do que nos locais de maritimidade. Por quê? No local de maritimidade você vai ter presença do mar, que vai tanto inibir o calor, como vai inibir também o resfriamento. Tá? Porque à noite, o oceano aquecido, ele vai estar recebendo ventos do continente resfriado. Então você vai ter ventos saindo do continente e indo para o oceano, mantendo ali aquela região litorânea não tão fria. E durante a noite, durante o dia, ao contrário, você vai ter um oceano ainda frio, né? Mandando o quê? Mandando ventos para o continente que rapidamente se aquece. A brisa marítima, diferentemente da brisa terrestre. Aí nós temos as correntes marinhas. As correntes marinhas são análogos às massas de ar. São grandes volumes, só que agora de água. De porções de água dentro dos oceanos e mares. Elas levam consigo as características de temperatura e salinidade, né? Sais marinhos. Dos locais frios, elas vão para os locais quentes, para que haja equilíbrio térmico, e dos locais quentes, elas vão para os locais frios. Então, essas águas quentes vão para os locais mais frios, amenizam as temperaturas naqueles locais. As águas frias vão para os locais quentes, amenizam também. Então, naturalmente, isso aí existe desde quando a Terra é Terra. Tá? Geralmente, a corrente marinha fria é simbolizada pela cor azul. A corrente marinha quente é simbolizada pela cor vermelha. Então, aqui você vai ter várias correntes marinhas saindo da região equatorial em direção às regiões de média latitude e alta latitude, não é? E você vai ter correntes frias saindo das regiões mais frias e indo para as regiões do Equador. E isso faz com que haja um equilíbrio térmico na Terra, como ocorre lá com as massas de ar. Tá? As correntes marinhas podem amenizar o frio numa região, como ocorre com a corrente do Golfo, que ameniza o frio nas ilhas aqui da Europa, principalmente as Ilhas Britânicas, onde está lá a Inglaterra, no caso. E tem correntes frias que podem, que diferente das, provocar muita seca. A corrente de Humboldt, essa do Peru aqui, ela é uma corrente fria que chega aqui na costa do Peru, provoca muita chuva no litoral peruano e no Chile também, provocando desertos naquela região, entre eles o deserto do Atacama. Ocorre muita chuva dentro do mar, devido ao contato dessa água fria com a água quente do Oceano Pacífico Sul, né? E ali ocorre chuva no mar, a massa chega no continente seca, gerando um dos desertos mais secos do mundo, que é o do Atacama. Aí nós temos o relevo, que é outro fator climático. Tá? O relevo ele é um obstáculo para a massa de ar. Ô, professor, a massa de ar, então, chega nesse local, ela tenta ultrapassar. Isso, a massa de ar é um volume de ar que, ao chegar numa parte do relevo, ela tenta subir, ultrapassar esse relevo. Mas, ao subir, ocorre ali fenômenos físicos, ali, como a queda de temperatura, que faz com que ocorra a condensação do vapor da água. E aí, esse vapor da água, essa umidade que está no estado gasoso, passa para o estado líquido e ocorre a chuva ali, ocorre a precipitação. Essa massa ultrapassa, só que ultrapassa o quê? Ultrapassa a seca. Aí provoca a seca do outro lado do obstáculo, que é o relevo ali. É um planalto, né? Uma cadeia montanhosa, uma serra, tá? Então aqui tem exemplos, né? Essa região de onde sopra o vento, de onde vem a massa de ar, você vai ter uma vegetação mais densa, né? O barlavento, porque aqui vai chover mais, você vai ter uma diversidade de fauna e flora maior do que no sotavento, onde você vai ter uma seca maior, porque a umidade ficou presa aqui nessa parte do relevo aqui que está em contato com o mar. Essa chuva, galera, eu vou até falar depois também, a chuva é chamada de relevo, a chuva orográfica. É muito comum na região sudeste do Brasil, quando a massa de ar vem do litoral lá de São Paulo, encontra ali, São Paulo, Rio de Janeiro, encontra o obstáculo, ao tentar ultrapassar, provoca muita chuva no litoral. Inclusive, o litoral de São Paulo é um dos mais chuvosos, né? Lá tem cidades que tem 4 mil milímetros de chuva por ano, chove inclusive mais do que a região, algumas cidades da região norte do Brasil. Aí tem uma vegetação, que é outro fator climático. Tá? Como assim, professor? A vegetação, pelo porte que ela tem, se for de grande porte, uma vegetação frondosa, ela tem capacidade de interceptar a radiação. A copa das árvores intercepta a radiação e deixa a superfície abaixo da vegetação com menos incidência de radiação, menos calor, menos irradiação que vai chegar ali no solo, né, e gerar o calor na atmosfera. Então, a vegetação tem essa função de interceptar a radiação pela copa das árvores e também ela libera, a gente não vê, mas ela libera na atmosfera umidade.
E ao liberar a umidade, ela retira o calor que também está na atmosfera. Um local mais úmido, ele é mais do que ele é mais confortável do que um local mais seco. Certo? Então ela vai dispor para nós lá o calor chamado de latente, né? E vai tirar lá o calor sensível que é da temperatura. Certo? Então, em regiões de mata, em regiões de floresta, em regiões arborizadas, abaixo daquele local ali, você vai ter uma temperatura mais agradável, porque vai ter menor chegada de radiação solar e maior liberação de umidade que a própria planta, que o próprio vegetal libera na atmosfera. Aí nós temos a urbanização, que são as cidades. Né? As cidades têm uma capacidade muito grande de reter temperatura, principalmente a radiação solar, né? No caso, ela tem a temperatura mais alta, porque ela retém muita radiação solar. E tem muita construção, a construção tem características de reter essa radiação, né? Muita pavimentação, pouca área verde, né? Então você vai ter alguns fatores que vão influenciar para que as cidades tenham um clima próprio, que é o clima urbano. Tá? Então, a falta de áreas verdes, o excesso de pavimentação, o solo totalmente coberto, né? A poluição ali dos veículos automotores que liberam na atmosfera faz com que a temperatura nos ambientes urbanos, principalmente no centro das pequenas, médias e grandes cidades, se torne o que? Maior do que na periferia. Aí o que gera o que nós chamamos de ilha de calor. O que é ilha de calor? É quando você tem uma parte da cidade mais aquecida que outra parte, se você faz a comparação. Então, muitas vezes, na região central, você pode ter 3, 4, 5 graus, a temperatura mais elevada do que na periferia, porque lá vai ter menos ruas asfaltadas, menos prédios, que não dificultam tanto a circulação do ar, do vento, no caso, né? Você vai ter construções menores, você vai ter, muitas vezes, mais áreas verdes, que vai fazer com que haja uma amenização dessa temperatura elevada, certo? Então, aqui são alguns fatores climáticos que ele cita para vocês aqui no texto de vocês. Aí ele explica o que é um climograma. Então, já a gente está estudando clima, como que eu posso interpretar o clima de um local? Uma das formas mais fáceis de interpretar o clima de um local é através dessa figura aí chamada climograma. Professor, o que é um climograma? Vocês estão vendo aí, né? O climograma nada mais é do que um gráfico. É um gráfico que trabalha dois elementos climáticos. Ele trabalha a temperatura e a chuva. A chuva também é chamada de pluviosidade. Certo? Geralmente o climograma tem o quê? Um gráfico com linhas e com barras, ou colunas, melhor dizendo, colunas. A linha representa a temperatura e a barra aqui, a coluna, representa o quê? Representa a pluviosidade. Aqui embaixo você vai ter os meses do ano, com as iniciais, né? J, janeiro, F, fevereiro e assim por diante. Lado direito, a chuva medida em milímetro, precipitação medida em milímetro, e a temperatura medida, no nosso caso, aqui, em graus Celsius. Certo? Então, ele vai te dar a variação da temperatura nos meses, a média da temperatura nos meses do ano e a quantidade de chuva acumulada que dá naquele ano. Naquele ano, não, naquele mês, aí você soma tudo para dar um ano. Tá? Então, aqui eu peguei um caso nosso aqui de Cuiabá, né? Então, se a gente for observar aqui, a temperatura média em Cuiabá está em torno de 20 e poucos graus. Nos meses do meio do ano, o inverno, a temperatura cai um pouquinho, porque chega essa friagem, né? A partir de outubro, novembro, a temperatura aumenta, porque é a primavera-verão, vai até mais ou menos março, né? A temperatura mais elevada, em torno de 25, 26 graus. E você vai ter a concentração da chuva também entre a primavera e o verão. Chove mais nos meses de primavera, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, e verão, né? Dezembro, janeiro, fevereiro e março, do que no meio do ano, que é inverno. Tá? Então, nós vamos ter um clima tropical típico, né? Ou continental, que é o clima de Cuiabá. Verão chuvoso, o inverno é seco. Esse é o climograma. Aí ele comenta no texto para vocês que dentro da Terra nós temos o quê? Uma circulação geral da atmosfera. Então temos uma série de ventos, né, os chamados ventos alísios, que são ventos constantes, periódicos, que ocorrem devido à própria movimentação da Terra. A Terra faz um movimento de rotação diariamente, está contínuo sendo feito, e isso faz com que haja movimentação do ar na atmosfera. Então nós vamos ter os ventos alísios, que são os mais famosos. E eles fazem com que haja essa troca de massas de ar. As frias vão para as regiões quentes, as quentes vão para as regiões frias, e você vai ter sempre locais de onde partem essas massas. A área de alta pressão, de onde saem as massas de ar frias, né? E as áreas de baixa pressão, onde chegam essas massas de ar frias. Tá? Teoricamente, seriam partidas das massas de ar quentes. Elas sobem na atmosfera, né? Lá elas perdem a temperatura e voltam novamente. É o que nós chamamos de movimento de convecção. Tá?
Então, aqui tem os exemplos, né, das áreas de baixa pressão e alta pressão. O Equador é uma área de baixa pressão, recebe os ventos, a liso do sudeste e a liso do nordeste, e você vai ter o quê? A outra área de alta pressão atmosférica, ventos que partem da região dos trópicos, aqui quase próximo aos trópicos, né, 30 graus, 23 no caso, os trópicos. Aí partem tanto para o norte como para o sul, e a alta pressão que está nos polos. Né? Então, lá no polo norte e polo sul, você vai ter áreas com temperaturas baixas, áreas de alta pressão. A área de alta pressão é a região onde você vai ter temperatura baixa, o ar está comprimido, o ar está preso ali, e ele vai estar buscando um outro espaço. Então ele vai para a área de baixa pressão. Na área de baixa pressão, a temperatura é elevada, o ar está dilatado, tem espaço para o ar. Então, naturalmente, o vento sai da área de alta pressão e vai para a área de baixa pressão atmosférica. Ok? E aí ele coloca as estabilidades. Quase fechando o texto de vocês, tem lá na página 125 as estabilidades atmosféricas. Ele cita várias estabilidades, entre elas o ciclone. Então, naturalmente, você tem o surgimento de grandes áreas de estabilidade que ocorrem em certas épocas do ano. Então, no verão, no hemisfério norte, tem muito ciclone. Lá eles são chamados de furacões, né? Lá na Ásia são chamados de tufões. Lá na Oceania, de Willy Willy, né? Então, dependendo do local, ele vai ter um nome específico para esse tipo de fenômeno natural. É quando você tem o surgimento de áreas de baixa pressão dentro dos oceanos, o oceano está aquecido, e ele faz com que haja uma grande evaporação de água, né? Esse ar quente sobe, e depois ele se esfria nas grandes altitudes e volta, provocando lá esse movimento giratório, ventos fortes, né? Que é a característica do furacão. Tá? A diferença dele para o tornado é porque o furacão ele tem a sua origem dentro dos oceanos e vai para os continentes. O tornado não, ele tem origem dentro dos continentes e ali eles provocam tragédias também. Tá? Então, o ar dentro dos continentes também aquecido sobe, formando que nuvens, ventos fortes que descem, né, em forma de funil, destruindo casas, provocando tragédias ali dentro dos continentes. O furacão já vem do oceano e provoca, principalmente no litoral, né, nas áreas litorâneas, nos países banhados por mar, muito vento, muita chuva e muita tragédia também, inclusive mortes. Aí nós temos as chuvas, eu falei já da orográfica agora há pouco, que é um fenômeno natural também, né? Ela ocorre quando você encontra uma barreira que o vento vem carregado de umidade, encontra uma barreira que tenta ultrapassar a barreira, ele resfria, essa umidade que está no estado gasoso chove aqui, né? A chuva que ocorre aqui, a temperatura cai aqui dentro e ocorre a mudança de estado gasoso para o líquido e ocorre a chuva. E aqui a massa de ar ultrapassa a seca. Esse tipo de chuva é chamado de chuva de relevo ou chuva orográfica. A chuva frontal é quando uma massa de ar encontra uma fria. Então, o que acontece? Nós vimos agora há pouco, a massa de ar é um grande volume de ar. Ou pode ser quente ou pode ser frio. Quando a massa de ar vai para uma região quente, ela for maior, ela vai expulsar aquela massa de ar, ela vai adentrar naquela região e tomar conta daquela região se a temperatura estiver baixa. Se for o contrário, se for uma massa de ar fria e chegar numa região quente e ela for maior, ela tiver um volume maior, ela toma o lugar daquilo lá. E quando a massa de ar quente vai para uma região fria e provoca a elevação da temperatura, você vai ter uma frente quente. O contrário, quando uma massa de ar fria chegar numa região quente e ela for maior, mais densa, ela vai expulsar aquela massa de ar quente, vai ser uma frente fria chegando. E muitas vezes ocorre uma chuva ali, porque essa massa de ar fria vem com muita umidade. O que ocorre aqui em Cuiabá, eventualmente, no inverno. Algumas chuvas que o céu fica vermelho, a chamada chuva do caju para nós aqui, chuva da manga, né? Que ocorre nos meses de inverno aqui, que quando chega uma massa de ar provoca friagem e provoca chuva também. E a condensação, a chuva de condensação, a chuva convectiva, é típica das regiões quentes, né? Onde você tem uma grande radiação durante o dia, o aquecimento, a evaporação daquela água, a transpiração dos vegetais, né? Os vegetais também transpiram, tiram do subsolo umidade, liberam na atmosfera, aí você vai ter a evapotranspiração, e isso sobe na atmosfera formando grandes nuvens, né? Aquelas cumulonimbus, né? Que ficam carregados de umidade, elas começam a subir e vai ter novamente aquele fenômeno físico, né? A temperatura cai dentro dessas nuvens e você vai ter o quê? A condensação. Aí ocorre a chuva do final do dia. Essa chuva do final do dia, né? É chamada de chuva de convecção ou chuva convectiva. É muito comum na região norte, na região centro-oeste, até na própria região sudeste, né? Essa chuva convectiva, principalmente durante o verão. Certo?
Aí ele coloca outras estabilidades que são naturais, só que começaram a ser estudadas mais recentemente, que é a El Niño e Laninha. O El Niño, ele começa a ser estudado na década de 80, né? Ele surge próximo do Natal, por isso que recebe o nome do O Menino em espanhol, né? Menino Jesus, no caso, El Niño. E ele ocorre quando há o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Sul. E isso muda a dinâmica climática. Então, há um aquecimento das águas superficiais, ela tem um valor lá. Quando há o El Niño, esse valor ultrapassa esse valor médio. Aí você vai ter um aquecimento anormal. Não se sabe ao certo o motivo desse aquecimento, não tem uma explicação sobre isso. E isso provoca uma série de mudanças na dinâmica da atmosfera. Muitas vezes provoca chuva em excesso em alguns locais, né? Na região sul você vai ter mais chuvas, seca no Nordeste. Então são fenômenos também naturais que estão sendo estudados aí, mas não há uma explicação. Não se sabe também o período que ocorre o El Niño. Alguns colocam lá de 2 em 2 anos, alguns até de 10 em 10 anos. E quando você tem a temperatura abaixo do normal, você vai ter, ao invés de ter o aquecimento do El Niño, você vai ter o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico, do Pacífico Sul, você vai ter Laninha. É mais típica no inverno, tá, do que o El Niño, que é no verão no hemisfério sul. Tá? Então você vai ter, muitas vezes, sudeste e sul, você vai ter diminuição das chuvas, e nordeste você vai ter um aumento das chuvas. Então, já são diferentemente do que a gente viu no El Niño. Então, você, muitas vezes, locais que precisavam de chuva lá numa certa época do ano não ocorre porque está atuando o El Niño ou Laninha, dependendo da época do ano. Certo? Então, aí vocês dão uma olhada no texto aí, tá bem tranquilo para entender a diferença de El Niño e Laninha. Um é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico e o outro é o resfriamento anormal dessas mesmas águas. Também não se sabe o período que ocorre, né? Isso só é possível ver quando você faz a sondagem dessa água. Então, há a medição dessa água, e aí os pesquisadores divulgam, agora é momento de El Niño ou é momento de Laninha. E aí tem os impactos, não só no Brasil, mas no resto do mundo. E aí ele coloca o item 2, para fechar praticamente o texto, a questão do clima e sociedade. O clima é importante porque ele reflete alguns sentimentos. Tem pessoas que gostam de temperaturas mais altas para curtir as férias, ir para o mar, tomar um sol, né? Tem pessoas que precisam de temperatura um pouco menor e chuva, né? O produtor rural precisa de uma temperatura ideal, não tão excessiva, mas chuva para que haja germinação da sua produção agrícola. Então, dependendo da clientela que você está estudando, do setor que você está estudando, vai ter alguns que vão querer, não quer saber de chuva, quer saber só de sol, porque eles vão para a praia para curtir, né? E a chuva atrapalha lá o lazer dessas pessoas. Alguns não querem o sol, mas também querem a chuva para que possa germinar, né, o produtor agrícola, a sua produção. Então, aqui eu coloquei a imagem, né, do pessoal curtindo uma praia aqui no litoral brasileiro. E tem pessoas, inclusive, que gostam do frio, né? Eu vou fazer um passeio de esqui, vou visitar uma estação de esqui, enfim, e é bom que a temperatura esteja baixa para que eu possa praticar esse tipo de esporte, né? Enfim, tem pessoas, dependendo do gosto, vão gostar de temperatura alta ou de temperatura baixa. Aí o item 3, praticamente fechando o texto, ele trabalha a questão da poluição atmosférica. Então, a poluição atmosférica ela é gerada pela própria ação humana, né? Então, você tem lá o homem, ao produzir, ele produz nas indústrias, as indústrias liberam, né, através do uso lá de uma série de produtos, poluição no ar. Então, essa poluição é que ela chama de poluição atmosférica. Então, uma série de indústrias, ao produzir determinado produto, ela vai ter que utilizar uma máquina, e muitas máquinas liberam, né, através do uso da energia, a poluição na atmosfera e acaba contribuindo, né, para a poluição não só local, mas de uma grande região, ou até mesmo do mundo, né, fora as queimadas. E aí, o que você tem nas cidades? Já falei sobre isso. Você vai ter o clima urbano nas cidades, que é um clima típico das cidades, porque as cidades são áreas que tem muitas construções, muitos prédios, muita parte pavimentada, pouca vegetação, né? E ali você vai ter, muitas vezes, uma retenção maior do calor. Então, você vai ter a ilha de calor. Tá? Então, a ilha de calor é diferente do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, sem ele não haveria vida na Terra, né? A própria camada gasosa, ela reflete um pouco da radiação que chega, mas ela intercepta também para que haja uma temperatura, a certo ponto, agradável para nós. Quando tem um excesso de gases, né, principalmente gases poluentes, aí você vai ter uma retenção maior da temperatura nesses locais, automaticamente você vai ter uma ilha de calor. Ou, a nível mundial, né,
o aquecimento global. A inversão térmica é quando você tem o quê? Você vai ter nas médias e grandes cidades um fenômeno que ocorre basicamente, geralmente, no inverno. Né? Você vai ter o quê? Você vai ter o ar frio ali sobre a cidade durante a noite, e quando tem os primeiros raios solares, aquele ar frio vai ser substituído pelo ar quente. Mas muitas vezes aquela cidade tem um excesso de poluição sobre ela, e aquele excesso de poluição ele impede a radiação solar de chegar ali e aquecer a superfície. E você vai ter um tempo maior daquele ar preso sobre a superfície do que o ar quente. Então o ar quente ele vai chegar depois das 10, 11, porque ele consegue aquela poluição que estava sobre a cidade, ela se dissipa e ele consegue entrar ali, aquecer novamente o solo por irradiação, e aí você vai ter o aumento da temperatura. A chuva ácida é aquela chuva provocada por excesso de poluição das fábricas, das indústrias, né? Libera ácidos na atmosfera, uma série de ácidos aí da química, sulfúrico, enfim, nitroso, né? E esses ácidos aí entram em reação com a água, a umidade que está na atmosfera, né? O vapor da água, e provocam chuvas ácidas que corroem alguns monumentos metálicos, né? Algumas obras, alguns veículos acabam perdendo a pintura ali, sendo corroídos, né, por essas chuvas que têm acidez. Era isso, galera. Aqui está o exercício de vocês. Eu espero que vocês façam aí, que tenham prazer em fazer. A aula está dada, para 2 páginas apenas. Qualquer coisa, entre em contato. Vou fechar aqui a aula. Muito obrigado pela atenção de vocês aí, né? Interromper a gravação.